Bom, esse é o meu primeiro protótipo, né? A gente tem que começar de algum lugar. Tô num enquadramento que parece que eu tô em cativeiro. Meu cabelo tá horroroso, mas foi agora que eu tive coragem de começar, então vou começar agora e não tô olhando direito pra câmera. Mas é tudo isso, tudo bom. Então, vou começar com as resenhas em vídeo, porque eu acho que eu perco muito escrevendo. Eu sou uma pessoa que amo ler, mas eu não acho que eu escrevo mal, eu só não gosto de escrever. E eu acho que eu sou uma pessoa assim muito vrá quando eu falo, então eu prefiro fazer em vídeo. E a primeira resenha vai ser do livro Os Bons Segredos, da Sarah Dessen. Vou dar um pequeno breve resumo aqui. Esse livro vai contar a história da Sydney, que é uma garota assim, normal. Ela. Normal não, porque eles são ricos pra cacete, né? Mas tirando de ser rico pra cacete, ela tem uma vida normal, ela vai pra uma escola normal, ela tem uma quantidade de amigos normal. Ela leva uma vida normal, como qualquer adolescente. Ou seja, tá meio cabisbaixa, meio perdida. Mas assim, de forma geral, ela é normal. O que é diferente sobre ela é que ela tem um irmão chamado Peyton. E o Peyton é o galã da escola, a estrela da escola, ele é o capitão do time de futebol, ele conquista todas as garotas, todo mundo quer saber dele, então ela vive sempre à sombra desse irmão. Até que esse irmão começa a se meter, começa a querer fazer umas coisas mais diferentes, assim, começa a usar droga, começa a invadir casas, e aí o irmão dela é preso depois que ele atropela um garoto de 15 anos andando de bicicleta. E aí ele é finalmente preso, porque, né, jovem branco sempre, não faz mais isso. Aí fazer de novo, não faz mais isso. Até que ele deixou um garoto paraplégico e aí finalmente prenderam ele, né? E aí a família dela, os pais, né, no caso, a mãe e o pai dela, começam a viver a vida em função da prisão do irmão, de tirar o irmão, de visitar o irmão, saber que o irmão tá bem, e ela vai ficando cada vez mais invisível. Ela se sente muito invisível na própria vida. Então ela muda de escola, ela estudava numa escola particular, como eu falei, assim, nos Estados Unidos, estudar numa escola particular é super caro, né? No Brasil também é, mas lá é, tipo assim, muito raro estudar em escola particular, só quem é muito rico faz isso. E ela vai para uma escola pública. E lá ela conhece a Laura, se eu não me engano, que é uma menina que ela encontrou no tribunal quando ela, no julgamento do irmão dela. E a Laura viu ela super mal e ficou assim, quer ajuda? Mas foi um encontro muito breve. Só que elas se reencontram na escola e elas se tornam amigas. E essa Laura, ela tem um irmão que se chama Mac, eu acho. É Mac? Eu sou muito ruim de nome e eu tô com preguiça de olhar de novo. E aí começa a rolar uma coisinha ali, né? E minha gambiarra de mesa tá quase caindo. Mas enfim. E aí é isso. E aí ela começa a querer construir a própria vida sem ser a sombra do irmão, com novos amigos, novas perspectivas, novos sonhos. E aí o livro é muito sobre como ela vai se descobrindo como pessoa, sem ser a sombra do irmão dela. E os efeitos que isso tem nas pessoas e que ela quer que cause ou que não quer que cause nas pessoas. E assim, gente, eu já li outros livros da Sarah Dessen e foram uma bosta, assim. Eu detestei todos os livros que eu li dela. Tirando esse aqui foi até que razoável, assim. Já vou entrar mais na minha opinião, mas realmente, assim, os outros livros dela são muito ruins. E eu fui com esse livro com uma expectativa muito, 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 muito baixa. E assim, até que me surpreendeu, sabe? Eu gostei mais do que eu esperaria gostar. Eu achei que foi muito bem amarradinho, assim. Tenho visto muito principalmente livros de romance contemporâneo, que aí acaba focando muito no casal e aí esquece do entorno, mas a história foi bem amarradinha, assim. Os pais dela, ela conseguiu confrontar os pais dela de tipo, ei, tô aqui, eu existo, não existo em função do meu irmão, eu sou a minha própria pessoa. Foi algo bem construído, trabalhado ao longo do tempo. Gatilho e spoiler, tá? O irmão dela tem um amigo que se torna da família e que ele tenta abusar dela e assim, é uma cena bem pesada, mas eu achei que fosse pelo caminho de que
o Mac, né, que é o interesse romântico dela, que fosse salvar ela e depois eles fossem se beijar. Eu odeio quando isso acontece em livro de romance. Que o cara salva a menina de um abuso e aí depois eles estão se pegando. Gente, isso pra mim não faz o menor sentido. Isso me deixa com muita raiva. Mas não foi isso que aconteceu. Quem, na verdade, ajudou ela foi o pai dela. Foi uma cena triste, né? Não é algo que a gente deseja que aconteça a ninguém. Mas foi fofo no sentido de que o pai dela ajudou, acreditou super nela. E eles processaram o moleque, expulsaram ele da casa deles. Foi uma mó treta. E assim, eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, realmente, assim, foi tratado com responsabilidade. E como eu disse, assim, a história flui muito bem. Faz sentido o fluir da história, tirando as coisas que eu vou criticar aqui agora. Mas, assim, no geral, flui muito bem. É bem construída a narrativa da Sydney. Da Sydney é muito bem construída, que é a personagem principal. Agora, o resto, assim, primeiro que tem um núcleo das melhores amigas dela da escola, que não fez o menor sentido. Serviu pra ter uma briga numa festa, e essa briga numa festa não seguiu pra frente, não aconteceu nada. E assim, foi muito desperdício de página, não fez o menor sentido. As amigas dela não foram nem um pouco relevantes pra história. Os amigos relevantes pra história dela foram os amigos que ela fez na escola nova. O pessoal da escola velha, assim, não fez a menor diferença tá ali. Foi desnecessário demais, foi confuso, não fez o menor sentido. E outra coisa, pra mim, que foi o pior dessa... O romance também é bem ruim, tá, gente? Assim, achei qualquer coisa, não senti muita química. Mas aí a Sarah, eu já esperava da Sarah Dessen, os romances delas, pra mim, são bem ruins. E outra coisa pra mim que pegou foi... que pra mim foi o pior desse livro, foi que ele é muito gordofóbico. Esse livro é muito gordofóbico. Primeiro que o interesse romântico da nossa protagonista, né, o Mac, ele era um menino gordo, e aí ele... E assim, também retratou como se emagrecer em um mês ele... me desculpa, em um ano praticamente ele deixou de ser um menino gordo, como se fosse assim, né? E também, tipo... ele usa um cordão, uma medalhinha, né? E aí ela ficava toda hora falando, nossa, eu queria imaginar como seria ele gordo, com a medalha quase sufocando ele. E eu tipo, que bosta que é essa? Ai, eu fiquei muito estressada com a gordofobia desse livro. E ainda tem um outro personagem que é o Irving, que é um dos amigos do Mac, que depois se torna amigo dela, que ele é um menino gordo, ele é um menino grande. E aí toda hora, ai, nossa, não deixa o Irving sentar aí, que vai quebrar. Ai, nossa, pede pro Irving carregar, ele consegue, assim, mas... Ai, não pode falar de comida perto do Irving. E aí, ai, realmente, eu só penso em comida. Sabe, assim, mas uns absurdos de que, ai, gente gorda só pensa em comida. Ai, gente gorda não pode sentar em lugar nenhum. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí, isso nesse livro me incomodou muito. Ele teria sido umas 4, 4,5, se não fosse por isso. Mas então eu fecho ele com 3 estrelas. Porque, assim, foi uma leitura que fez, como eu falei, eu gostei muito que a história foi muito bem desenvolvida, assim. A gente viu uma progressão e o psicológico da Sydney muito bem. Mas essa questão da gordofobia, o romance fraco... uns plots secundários totalmente desnecessários, realmente me fazem tirar 2 estrelas. Não vou dar 2,5 porque 2,5 é um livro ruim. Esse aí é razoável, então vai ser 3. Então é isso, gente. É a minha primeira resenha de vídeo. Eu tô com uma cara de maluca, mas tem que começar de algum lugar, né? É isso.